Olá! Este é o canal Resumo de Livros Libertários. Hoje a gente vai mergulhar num livro que já no título dá uma cutucada, né? A Virtude do Egoísmo, da Ayn Rand. Oi, é isso mesmo, um livro que, olha, não passa despercebido. É uma coletânea de ensaios, a maioria dela mesma, mas tem alguns do Nathaniel Branden também. Ah, sim. E eles exploram a filosofia dela, o objetivismo. Exato. E o ponto central é justamente esse. Desafiar forte as ideias que a gente costuma ter sobre moral, sabe? Principalmente sobre altruísmo e egoísmo. É uma proposta e tanto. Sem dúvida. O livro é dos anos 60, mas a proposta é bem radical. Ela quer redefinir o egoísmo. Pega lá a definição do dicionário, preocupação com os próprios interesses, e diz: isso não é mal, pelo contrário, é a base. E critica o altruísmo por quê, exatamente? Dos outros, de ter criado uma caricatura do egoísta. Aquele tipo brutamontes, insensível, né? E de condenar qualquer preocupação consigo mesmo. E é interessante notar como o Denis Garcia Xavier menciona no prefácio da edição brasileira que mesmo num país como o Brasil, com uma tradição mais coletivista, digamos assim, tem crescido o interesse pela Rand. Faz sentido, as ideias são provocadoras. Muito. O Xavier fala que ela defende um autointeresse racional, de forma muito consistente, sem meio termo. E é bom lembrar daquela nota posterior da Rand, né? Onde ela se distancia do Branden, dizendo que ele não estava mais associado ao objetivismo. Importante esse contexto. Bom, então nosso objetivo aqui é ir fundo nesses argumentos. Tentar entender essa defesa do egoísmo, a crítica ao altruísmo e como isso tudo forma a base da ética objetivista, incluindo a visão sobre direitos individuais, capitalismo. Exatamente, a gente precisa desvendar essa lógica dela. Certo. Por onde a gente começa a puxar esse fio? Pela crítica ao altruísmo, talvez? Acho que é um bom ponto de partida. A Rand diz que o altruísmo faz uma confusão fundamental. Ele junta duas perguntas: o que são valores e quem deve se beneficiar deles? E qual o problema disso? O problema, para ela, é que o altruísmo meio que ignora a primeira pergunta e já responde a segunda dizendo qualquer um, menos você. Sacou? Entendi. Quer dizer, a sua própria vida, seu próprio bem-estar, não poderiam ser o foco principal da sua moralidade? Exato. Se a preocupação primária com a sua vida é vista como imoral, você fica sem um guia moral para você mesmo. É como se a moral só servisse para os outros. Isso é contraintuitivo, para dizer o mínimo, vai contra muita coisa que a gente ouve. Ela dá exemplos práticos de como isso seria ruim? Dá sim, e exemplos bem fortes. Ela chama de indecência moral do altruísmo, por exemplo, quando se iguala um industrial que cria riqueza, que produz, com um ladrão que rouba um banco. Mas por quê? São coisas totalmente diferentes. Para ela, a lógica altruísta diria que ambos são egoístas, porque ambos buscaram um benefício próprio. O altruísmo, segundo Rand, não diferenciaria a forma como o benefício é buscado. Complicado. E tem o outro lado. Ela diz que o altruísmo poderia até justificar, sei lá, as maiores atrocidades de um ditador, desde que ele alegasse que fez tudo pelo bem do povo. O motivo altruísta viraria um tipo de álibi moral. Entendi a crítica. Então a linha de raciocínio dela é: se a gente precisa se esforçar para viver, e viver significa cuidar dos próprios interesses? Condenar o auto-interesse é, no fundo, condenar a própria vida, o próprio desejo de viver. É isso. Faz sentido dentro da lógica dela. Para Rand, a questão moral crucial não é se você busca seu interesse. Todo mundo busca, de um jeito ou de outro. A questão é o que você considera seu interesse e, principalmente, como você busca. Ah, a diferença entre produzir e roubar, por exemplo. Exatamente. Existe um abismo moral aí. O problema do ladrão não é querer algo para si. É um método. A força, a violação do direito do outro. O altruísmo, ao condenar o auto-interesse em si, meio que obscurece essa diferença vital na visão dela. E na prática, no dia a dia, qual seria o resultado dessa moralidade altruísta na sociedade? Ela viu uma combinação terrível: cinismo e culpa. Cinismo e culpa, como assim? Cinismo porque, vamos ser sinceros, ninguém vive 100% do tempo se sacrificando pelos outros. As pessoas percebem essa hipocrisia
E culpa porque, ao mesmo tempo, elas internalizam aquela ideia de que deveriam se sacrificar, mas não conseguem ou, no fundo, nem querem. Fica um conflito interno constante. Exato. Por isso, o primeiro passo para Rand é resgatar o direito do indivíduo a ter uma existência moral própria, a ter um código de valores que sirva para guiar a sua vida, a busca pela sua felicidade. Ok, entendi a crítica e a necessidade de uma alternativa. Isso nos leva à ética dela mesma, o objetivismo. Qual é a base disso? Se não é Deus, não é a sociedade? A base é a realidade, a natureza das coisas, especialmente a natureza da vida. Rand faz a pergunta fundamental: por que a gente precisa de ética, afinal? É só uma convenção, um luxo, um comando divino ou é uma necessidade objetiva para nossa sobrevivência? E a resposta dela? É uma necessidade objetiva. Ela descarta as bases místicas, a vontade de Deus, porque, bom, não são racionais, dependem da fé, e descarta as bases puramente sociais, o bem comum, o bem da sociedade. Por que não a sociedade como base? Muita gente defende isso. Porque para Rand, isso muitas vezes é só trocar Deus pela sociedade. E quem é a sociedade? No fim, são outros homens. Isso abre a porta para o coletivismo, onde um grupo ou Estado pode impor seus caprichos ou vontades sobre o indivíduo em nome desse bem maior. Entendi. Então, se não é Deus nem a sociedade, qual é o padrão objetivo? A vida. A vida do organismo como padrão fundamental de valor. Simples assim. Aquilo que sustenta e promove a vida é o bem. Aquilo que a destrói ou nega é o mal. Mas a vida varia muito, né? Uma planta, um animal, um ser humano. Exato. E aí que entra a especificidade humana. Para outros organismos, a sobrevivência é mais automática. Instinto e sensações de prazer e dor que guiam as ações de forma mais direta. E para nós? Para nós, o meio básico de sobrevivência é a razão. A gente não sobrevive só sentindo o mundo, a gente precisa pensar, conceituar, entender causa e efeito, aprender a produzir o que a gente precisa, comida, abrigo, ferramentas, conhecimento. E a razão não é automática, né? De jeito nenhum. Esse é um ponto crucial para Rand. Pensar exige um ato de vontade, exige foco, esforço mental. Você tem que escolher pensar e escolher encarar a realidade. É aquela ideia de que nada é dado ao homem na Terra, exceto um potencial e o material para realizá-lo. Essa mesma. Temos o potencial da razão e a matéria-prima do universo, mas precisamos escolher usar a mente para transformar isso em valores que sustentem nossa vida. Ok, então o padrão de valor da ética objetivista não é só vida em geral, mas... A vida do homem enquanto homem, ou seja, a vida apropriada a um ser racional. O que é necessário para a sobrevivência e para o florescimento de um ser que depende da razão para viver. E a resposta seria? Pensamento e trabalho produtivo. Essas são as duas atividades essenciais. Pensar para entender o mundo e decidir o que fazer, e trabalhar produtivamente para transformar essas ideias em realidade, para criar os valores de que precisamos. Entendido. Pensamento e produção como pilares. E como isso se traduz em virtudes, em guias práticos para a ação. Daí derivam as 3 virtudes cardeais do objetivismo: racionalidade, produtividade e orgulho. Racionalidade, produtividade e orgulho. Ok, vamos uma por uma. Racionalidade parece meio óbvio, já que a razão é a base de tudo. Mas o que significa como virtude? Significa o reconhecimento e a aceitação da razão como sua única fonte de conhecimento, seu único juiz de valores e seu único guia para a ação. É um compromisso ativo. Compromisso ativo. Sim, de manter a mente focada, de buscar clareza, de basear suas conclusões na lógica e nos fatos, de encarar a realidade mesmo quando é desconfortável, rejeitar o misticismo, a fé, os sentimentos como guias primários. E isso inclui outras coisas, imagina. Inclui sim. A racionalidade é a virtude mestra, mas ela engloba outras como independência, pensar por conta própria, não aceitar ideias só porque outros dizem, integridade, agir de acordo com seus princípios racionais, não ter discurso duplo, honestidade, não tentar falsear a realidade para si ou para os outros, e justiça, tratar os outros como eles merecem, baseado em critérios objetivos, dando a cada um o que é seu por direito ou mérito. Faz sentido. E a produtividade? É mais do que só ter um emprego, certo? Com certeza.
não é só bater cartão. É reconhecer que o trabalho produtivo é o processo central pelo qual a nossa mente sustenta a nossa vida. É usar a razão para criar valor, seja material ou espiritual. Adaptar o ambiente a nós em vez de só nos adaptarmos passivamente. Então o foco é no uso da mente. Exato. O foco é na busca consciente e no propósito de uma carreira produtiva usando a mente ao máximo. Não importa se é um trabalho manual ou intelectual, o relevante é o esforço mental direcionado para a criação de valor. Entendi. E a terceira, o orgulho. Essa é polêmica, né? Muitas culturas veem o orgulho como algo negativo, um pecado. Pois é, e a Ayn Rand vira isso de cabeça para baixo, de propósito. Para ela, o orgulho não é pecado, é uma virtude essencial. É a resposta emocional que você tem ao alcançar seus valores, ao perceber sua própria eficácia. É tipo autoestima. Moral e prático. É saber que você é capaz de pensar, de produzir, de viver de acordo com seus valores racionais. Ela criticava muito a moralidade que prega a humildade. Via isso como uma forma de minar a confiança do indivíduo na própria capacidade. Então, racionalidade guia, produtividade realiza e o orgulho é a... Coroação disso. É o resultado dessa vida racional e produtiva. Perfeito. É a satisfação de ser competente para viver. E o objetivo final de cultivar essas virtudes, de viver essa ética, qual seria? A felicidade. Isso. A própria felicidade do indivíduo. Mas, de novo, não qualquer felicidade. Não a felicidade momentânea de um capricho irracional ou de algo autodestrutivo. Que tipo de felicidade, então? Felicidade que vem da realização dos seus valores racionais. É um estado de consciência, um sentimento profundo de que a sua vida está dando certo, de que você está vivendo de acordo com a sua natureza como ser racional. Buscar prazer no irracional, para Rand, leva à dor no longo prazo. Certo. E aí a gente chega no tal do egoísmo racional. Pelo que entendi até agora, não é simplesmente faça o que quiser. De jeito nenhum. Essa é a caricatura que ela combate. Egoísmo racional é agir consistentemente em busca do seu próprio autointeresse racional, ou seja, interesses baseados na realidade, nos requisitos da sua vida como ser humano. E não impulsos cegos ou desejos que te prejudicam. Exatamente. É viver por um código de princípios objetivos, derivados da razão. E isso se conecta diretamente com o que ela chama de princípio do negociante. Princípio do negociante. O que é isso? É a ideia de que nas relações com os outros você deve agir como um negociante, trocar valor por valor, lidar com as pessoas como iguais, como independentes. Interagir por consentimento mútuo para benefício mútuo. Sem sacrifícios, então. Nem se sacrificar pelos outros, nem sacrificar os outros para si mesmo. É uma relação de troca justa, baseada no mérito e na voluntariedade. Ninguém tem o direito de pegar o que não ganhou, nem a obrigação de dar o que ganhou sem receber algo em troca. Isso muda bastante a forma como a gente pensa sobre relacionamentos, né? Amor, amizade, como ficam nisso? Muita gente diria que são coisas altruístas. Rand discordaria totalmente. Para ela, amor e amizade são valores profundamente egoístas no melhor sentido da palavra. Egoístas? Como assim? Amar alguém, para ela, é valorizar as virtudes daquela pessoa. É uma resposta muito pessoal, muito sua, aos valores que aquela pessoa encarna e que são importantes para você. É uma expressão da sua própria autoestima. Quer dizer que só quem se valoriza pode valorizar o outro de verdade. Exato. Só um homem ou mulher com autoestima sólida pode realmente amar, porque o amor é uma afirmação de valores. E a preocupação com o bem-estar da pessoa amada não é um sacrifício, é parte do seu próprio interesse racional, porque a felicidade daquela pessoa se tornou um valor para a sua própria felicidade. É uma visão bem diferente, mas consistente com a lógica dela. Ok, então temos a ética individual montada. Como ela faz a ponte disso para a sociedade, para a política? Como entre os direitos individuais, o governo? Direito moral que pega os princípios éticos individuais e aplica um contexto social.
Eles definem e protegem a liberdade de ação do indivíduo na sociedade. E qual o direito fundamental? O direito à vida é a base de todos os outros. E como a vida, para ser mantida, exige ação? O direito à vida implica o direito de agir para sustentá-la. Exatamente. Implica o direito à liberdade de pensar, de agir, de escolher seus valores. Implica o direito à busca da felicidade, de perseguir seus próprios objetivos racionais e, crucialmente, implica o direito à propriedade. A propriedade. Por que ela é tão central? Porque a propriedade é o resultado do seu esforço aplicado à natureza. É o fruto do seu trabalho, da sua mente. Sem o direito de manter e usar os resultados do seu esforço, os valores materiais que você cria ou ganha, os outros direitos se tornam impossíveis na prática. Como você vai sustentar sua vida se não pode controlar os meios para isso? Faz sentido. É a implementação do direito à vida no mundo material. E de onde vêm esses direitos? Se não é de Deus, nem da sociedade. Vem da natureza do homem, da natureza dele como ser racional. É a lei da identidade aplicada. A é A, homem é homem. E para um homem viver como homem, ou seja, como ser racional, ele precisa ser livre para pensar e agir. Os direitos não são um presente, são um reconhecimento dessa necessidade existencial. Entendi. E o governo, qual o papel dele nisso tudo? Papel mínimo e muito específico: proteger esses direitos. Ponto final. A única função legítima de um governo, para Rand, é banir o início do uso da força física nas relações sociais. Só o início da força? Sim, o governo tem o monopólio do uso retaliatório da força e só pode usá-la em resposta a quem iniciou a força, e sempre sob leis objetivas. Tipo a polícia contra criminosos ou o exército contra invasores. Exato. E os tribunais para resolver disputas de forma pacífica, baseada em leis e contratos objetivos. O governo é um agente dos cidadãos, um servo contratado para proteger os direitos deles. Não tem direitos próprios. Só os poderes delegados pelos cidadãos para essa função específica. Isso explica a rejeição forte dela a conceitos como direitos sociais ou direitos econômicos, né? Direito à saúde, moradia, emprego, garantidos pelo Estado. Totalmente. Para ela, isso é uma distorção completa e perigosa do conceito de direito. Direitos protegem a liberdade de ação do indivíduo para buscar essas coisas. Não garantem o resultado. Por quê? Porque um direito a um bem ou serviço, saúde, moradia, que tem que ser provido por outra pessoa, implica que essa outra pessoa, o médico, o construtor, o pagador de impostos, pode ser forçada a prover. Isso viola o direito dela, a própria vida, liberdade e propriedade. Transforma uns em meios para os fins de outros. Exatamente. Na visão dela, não é um direito, é a legalização de uma forma de servidão. E qual seria o sistema político e econômico ideal que nasce dessa filosofia? O capitalismo laissez-faire puro. Separação total entre Estado e economia. Um sistema onde todas as interações são voluntárias, baseadas na troca de valor por valor, e o governo se limita estritamente a proteger os direitos individuais contra a força e a fraude. Nenhum tipo de regulação econômica, subsídio, nada disso. Nada. Para Rand, esse é o único sistema moral, porque respeita a natureza racional e os direitos do indivíduo, e o único sistema prático, porque libera a energia criativa e produtiva das pessoas. Entendi a estrutura principal do pensamento dela. É bem amarrado. O livro vai além desses fundamentos, né? Tem ensaios aplicando isso a temas mais específicos. Podemos dar uma olhada em alguns exemplos? Claro! Rand e Branden usam essa base para analisar várias outras questões. Por exemplo, Branden escreveu sobre a relação entre essa filosofia e a saúde mental. Ah, interessante. Como ele conecta isso? Ele argumenta que a autoestima, que é essencial para a saúde psicológica, depende de duas convicções. A de que você é competente para lidar com a realidade, confiança na sua razão, e a de que você é digno de felicidade, aceitação da moralidade egoísta. E como o misticismo e o altruísmo atrapalhariam? Para você desconfiar da sua razão e acreditar no incompreensível. O altruísmo diz que buscar sua própria felicidade é pecado.
gerando culpa. Isso cria um conflito interno brutal. Você é capaz de viver, mas se sente indigno de viver para si mesmo. É aquela ideia da moralidade que aleija. Exatamente. Outro ponto curioso é a visão da Rand sobre conflitos de interesse. Ela dizia que entre homens racionais, com objetivos racionais, não existem conflitos de interesse reais. Como assim? A vida parece cheia de conflitos. Duas pessoas querem o mesmo emprego, a mesma promoção. Sim, mas para ela isso não é um conflito fundamental de interesses. Se o emprego existe e a seleção é por mérito, ambos se beneficiam da oportunidade e do processo justo. Quem não consegue não foi sacrificado, ele simplesmente não era o mais qualificado naquele momento. Ele não tinha um direito adquirido àquela vaga específica. E onde surgiriam os conflitos, então? Surgiria um de desejos irracionais querer o que não se merece. Inveja, desejo de destruir ou de viver em sistemas irracionais, onde a força ou o favor político e não o mérito decidem as coisas. Numa sociedade livre e racional, os interesses racionais dos homens estariam em harmonia. É uma visão otimista sobre as relações humanas num sistema ideal. Bem otimista, sim, e desafia muito a ideia de que a vida é um jogo de soma zero, onde para um ganhar, outro tem que perder. Para ela, num livre mercado, as pessoas criam um valor, então o sucesso de um não é à custa do outro. E sobre o racismo? Qual a visão dela? Ela via o racismo como a forma mais primitiva e absurda de coletivismo. Julgar alguém pela biologia, pela ancestralidade, em vez do caráter individual, das ideias, das ações. Para ela era uma negação total da razão e da individualidade. Uma fuga da responsabilidade de julgar o indivíduo. Exato. Uma busca por uma autoestima tribal e imerecida. E o antídoto? Individualismo e capitalismo laissez-faire, onde cada um é julgado pelo seu mérito produtivo, não pela cor da pele ou origem. Ela era muito crítica a qualquer tipo de cota ou privilégio baseado em raça. Via isso como perpetuar o próprio princípio coletivista do racismo. Entendi. E ela também analisou a forma como as pessoas discutem, né? O tal argumento pela intimidação. Sim, é uma análise muito pertinente. É aquela tática que a gente vê muito por aí, onde em vez de refutar um argumento com lógica, a pessoa ataca o caráter do oponente. É apelar para a insegurança moral, para o medo de ser julgado, para silenciar o debate racional. A resposta dela, para isso, tenha certeza moral das suas convicções racionais e desafie a falta de argumento de quem intimida. Não se deixe levar pela pressão psicológica. Fica muito claro que é um sistema filosófico bem completo, bem amarrado, onde todas as peças se encaixam. Para a gente ir fechando, como a gente poderia resumir o cerne, a mensagem principal de A Virtude do Egoísmo? Olha, o cerne é essa defesa radical, sem concessões, do egoísmo, mas sempre entendido como autointeresse racional, como a única base moral sólida. A razão, como nossa ferramenta essencial de sobrevivência em nosso guia ético, a vida e a felicidade do indivíduo como o propósito moral mais alto que existe. E disso decorre todo o resto. Exato. Daí vem a defesa intransigente dos direitos individuais, com o destaque para o direito de propriedade e a conclusão de que o capitalismo laissez-faire é o único sistema social que respeita essa moralidade e a natureza humana. E, claro, a rejeição total, fortíssima, de qualquer ética baseada no altruísmo ou no coletivismo. Que ela via como fundamentalmente destrutivas. Destrutivas para a vida, para a liberdade, para a realização e felicidade do ser humano. É, sem dúvida. São ideias que mexem com a gente, né? Forçam a gente a repensar muita coisa que talvez a gente tome como garantido, deixa aquela pulga atrás da orelha. Com certeza. E talvez a reflexão final, para quem nos ouve, seja justamente essa. No mundo que frequentemente valoriza o grupo, o coletivo, o sacrifício pelo outro, como é que essas ideias da Ayn Rand, essa defesa tão forte do autointeresse racional, do indivíduo, desafiam as nossas próprias convicções? O que a gente pensa sobre moralidade, sobre direitos, sobre o nosso próprio lugar no mundo. Uma provocação excelente para a gente terminar. Muito obrigado por essa análise tão clara e profunda dessas ideias complexas.
E eu que agradeço a oportunidade da conversa. E a todos que nos acompanharam, obrigado pela companhia. A gente se encontra na nossa próxima exploração. Até lá! Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe. Para mais informações, acesse o site www.catuaba.net.